pastor Fabinho Vargas. Eu acredito que poucos conhecem ele. Quem conhece o pastor Fabinho Vargas, ergue a mão só. Alguns conhecem de ontem, né? Sim. Não, porque não vale de ontem, dessa vinda dele para cá. Quem conhece ele de outra vez? Pouca gente. Então, ele tem a oportunidade aí de até fale o que você tem no coração, né? Mas, com certeza, vai nos abençoar. É uma amizade de alguns anos e Deus preparou para estar conosco nesse final de semana. Deixa eu abençoar. Sim. A paz, igreja? Amém. Todo mundo na paz? Amém. Todo mundo na fé? Amém. Todo mundo na fé? Amém. Oh, glória! Para quem não me conhecia ainda, os amigos me chamam de pastor Fabinho Vargas. Meu irmão. Os amigos me chamam de pastor Fabinho Vargas, até eu acredito em função do meu 1,68 m. Porque imagina um pastor anunciar com vocês agora, pastor Fabião Vargas. Estou com piarrinho, né? E na verdade eu quero dizer que eu não tenho 68, eu tenho 67. Mas eu falo 68 para parecer que eu sou mais alto. Mas irmãos, durante mais de 20 anos eu fui vocalista do grupo Tcheguri. E eu vim várias vezes a Erechim cantar, fazer shows, tocar bailes, toda essa região aqui do Planalto Médio, e do Rio Grande inteiro, em Santa Catarina, em Paraná, em Mato Grosso e São Paulo. Viajei o Brasil inteiro, viajei a Europa, Estados Unidos, cantando música gaúcha. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Fazem 16 anos que Deus entrou na minha vida, na vida da minha esposa Silene, da minha casa, da minha família. Mas se há 17, 18 anos atrás, lá sei eu vim tocar um baile em Erechim, e aí eu estou, quem sabe, no restaurante, almoçando, meio-dia. Imagina uma irmãzinha, aquela do coque, sabe a irmãzinha do coque? Pensa uma irmãzinha do coque chegando, entrando na churrascaria e dizendo: eis que te digo, daqui a 17 anos tu vai voltar a Erechim, mas para pregar a palavra de Deus como pastor da obra do Senhor. Meus irmãos, possivelmente, como eu sou um homem meio educado, ia atender ela bem, mas quando ela saísse, eu ia falar assim: essa mulher está louca, isso é uma doida, não tem chance nenhuma, nem de eu ser crente, quanto mais ser pastor. Irmãos, eu sempre achei crente muito chato, e hoje eu continuo achando. Não existe ninguém nesse mundo mais chato que um crente. O crente é aquele, eu sou crente. Crente é aquela pessoa que passa uma vida inteira fazendo coisa errada, um dia aceita Jesus e no outro dia quer que todo mundo se converta. E você sabe quais as pessoas mais difíceis no mundo da gente converter? Os nossos parentes. Por um motivo muito simples: eles conhecem todos os nossos defeitos, e como eles ainda não tiveram encontro sobrenatural com Cristo, eles entendem que mentiram para a gente, e agora a gente está mentindo para eles. Além disso, o nosso testemunho muitas vezes não ajuda, porque a gente vai lá e diz: olha, vamos comigo na igreja hoje. Vai estar lá o pastor Fabinho Vargas, é uma bênção, ele é cantor do Tcheguri. A pessoa diz: não quero ir, não gosto de igreja. Mas vamos, vai ser legal. Não gosto. E outra coisa, eu tenho Deus dentro de mim. Mas só lá em São Leopoldo que fala assim. As pessoas dizem: olha, eu tenho Deus dentro de mim. E aí tu insiste mais uma vezinha: mas vamos, vai ser legal. E ela fala: eu não vou, eu não gosto de igreja, eu não gosto de pastor. Esses pastores que só estão tomando dinheiro de vocês. E aí tu fala: então eu não vou te convidar mais, eu te larguei. E aí tu xinga ela, olha para ti e diz: e tu não mudou nada, tu continua igual, achando que é a dona da verdade. Antes jogava carta comigo, fumava comigo, bebia comigo, e era tudo bem. Agora que tu não faz mais isso, eu não posso mais fazer.
E eu imagino o capeta sentado numa cadeira, olhando e batendo palma com os pés, dizendo: que maravilha! Nessa casa eu não preciso nem vir, eles brigam sozinhos. Sabe por quê, irmãos? Porque crente é chato por um motivo bacana. A gente quer que as pessoas tenham transformação de vida. A gente quer que aquele Deus que entrou na nossa vida agora transforme a vida deles. O problema é que a gente faz isso como um elefante que entra dentro de um fusca, com zero habilidade. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer um trabalho que é do Espírito Santo. Eu tenho dito muito que o nosso trabalho é só não estragar o que o Espírito Santo quer fazer. Se a gente não estragar, já ajuda muito. Mas é que a gente quer fazer o trabalho porque lá no fundo nós queremos ter uma participação especial naquela conversão. A gente não quer ser coadjuvante, a gente quer ser ator principal. A gente não sabe administrar nem a nossa vida direito, mas nós queremos administrar no outro. E aí não funciona, dá errado. Quando a gente começa a entender que realmente nós não temos poder nenhum, que a gente é coadjuvante de uma história construída por Deus na nossa vida. No livro de João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus fala assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu, Jesus, que escolhi a vós. Só que o versículo não para aí, ele continua: para que vai ter fruto, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome lhe será concedido. Jesus está dizendo: ei, Fabinho, Marcelo, Angela, Silene, Edgar, ei, não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que se converteram, porque vocês não têm esse poder. Conversão, se tu for olhar no dicionário, é mudança de rota. E nós não temos capacidade de mudar nossa rota. Então, por isso, nós não conseguimos nos converter. Nós somos escolhidos, como essa palavra fala. Mas a gente não foi escolhido para ganhar um carro novo, a gente não foi escolhido para ganhar uma casa nova, a gente não foi escolhido para ser curado de uma doença. Não. A gente foi escolhido para dar fruto. Pastor, mas ontem a pastora Silene esteve aqui com a gente e ela falou que ela foi curada de uma doença incurável para a medicina chamada esclerose múltipla. Então o senhor quer me dizer que Deus não escolheu ela para curar ela? Não. Deus curou ela para a obra que Ele quer fazer na vida dela, através da vida dela. Porque doente, ela não conseguiria visitar outras famílias, ela não conseguiria conversar com as pessoas, evangelizar, pregar a palavra. Então Ele curou ela para que ela pudesse fazer isso, pudesse acontecer um propósito que Ele tinha na vida dela. Deus restaurou o meu casamento com a Silene para que a gente desse fruto juntos. Deus não te curou, Deus não te libertou, Deus não transformou teu casamento por tua causa. Ele fez tudo isso pelas vidas que você precisa impactar. É por isso. Eu costumo dizer que quando alguém aceita Jesus, ali acaba a tua história. A tua história. Porque a partir daquele momento, o importante são as histórias que tu vai impactar. Pensa comigo de forma um pouquinho racional. Tu quer que alguém vá a Passo Fundo. E essa pessoa não tem carro. Se tu mandar ela a pé a Passo Fundo, quanto tempo ela leva de ir a pé? Uns 2 dias? Um dia? 2 dias? Ela vai fazer, mas ela vai levar 2 dias.
Mas se tu der um carro, ela leva 1h30. Imagina, nós chegamos nessa conclusão com essa mente pequenininha que a gente tem. Agora imagina Deus. Deus pensa assim: ela doente, ela vai conseguir evangelizar 1. Curada, 1000. Vou curar ela. Aquele casal ali, brigando como eles estão, eles não vão conseguir evangelizar ninguém, não vão conseguir cuidar de ninguém, não vão conseguir aconselhar ninguém, não vão conseguir cuidar nem dos filhos. Vou restaurar aquele casamento. Porque os filhos vão evangelizar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. É por isso. Ninguém está aqui nesse lugar, ninguém entrou por aquela porta, ou talvez ninguém seja uma palavra muito forte, 99%. Todos, 99% que entraram por aquela porta tem uma história. Uma história de entrar numa igreja nessa ou em outra qualquer, porque estavam com um problema. Nós crentes, irmãos, somos todo mundo ex-casamento destruído, ex-empresa quebrada, ex-alcoólatra, ex-dependentes químicos. Que quando a vida está boa, a gente quer que fique melhor, a gente quer comprar um barco, a gente quer fazer uma viagem pro exterior. Aí um dia toma uma pancada na cabeça e a gente não sabe para que lado andar, e alguém convida para vir na igreja e a gente vem. Mas todo desconfiado, porque foi assim comigo. Eu entrei naquela igreja com síndrome do pânico, minha mulher com esclerose múltipla, a gente separado, nosso filho com 2 anos. Eu ainda entrei pensando assim: o que vão dizer de mim na cidade? Vão dizer: ó, o cantor do Tia Guria agora é crente. Que vergonha. Foi assim que eu entrei, achando quase que eu estava fazendo um favor de ir naquela igreja, e pensando: é a primeira e última vez que eu volto aqui. No final do culto eu digo: eu nunca mais vou sair desse lugar. Irmãos, a gente passa uma vida inteira dizendo assim: eu sou dono da minha vida, eu faço do jeito que eu quero, ninguém manda em mim, comigo é assim, gostou, não gostou, cai fora. Aí no dia que é para a gente tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é botar Jesus na nossa vida, a gente fica pensando: o que as pessoas vão falar? Imagina o que meu irmão, meu tio, meu vizinho, imagina o que meu marido vai dizer. Mas não era tu que dizia que fazia do jeito que tu queria, que tu mandava na tua vida, que ninguém pagava tuas contas. E agora tu está preocupado com o que os outros vão dizer? Realmente a tua convicção é grande. Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 5. Primeira Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 5 ao 9. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz ai, ai, ai. Ó. João capítulo, 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo 5, diz assim: rogue igualmente aos jovens, sempre submissos, que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sombrios, sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certos de sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai.
pela tua presença que é real nesse lugar. Senhor, eu sei que o Senhor está falando conosco desde a hora que nós colocamos o pé nessa igreja, através dos louvores, Pai, das orações. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem mais a nos revelar ainda. Nos revela, Pai, que está nas entrelinhas da tua palavra. E me usa nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, não permita, Pai, que saia da minha boca uma única palavra, Senhor, que não venha de ti. Nós não viemos aqui para me ouvir, Senhor. Nós viemos aqui para te ouvir. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tenho o hábito de fazer caminhadas. E hoje de manhã, dependendo da cidade que eu estou viajando, não interessa se é aqui, se é fora do país, eu boto um tênis, uma bermuda e saio a caminhar pela cidade. E hoje saí para caminhar aqui por Erechim. E quando eu estava voltando, e na ida eu fui escutando a Rádio Gaúcha, ouvindo as notícias, e aí na volta eu botei louvor, e vim ali falando com Deus, e de repente, meus irmãos, Deus me pegou no meio da rua. E na mesma hora veio um vento que eu tive a convicção que era o Espírito Santo de Deus, me abraçando. E eu parecia um doido no meio da rua, com as mãos abertas, quebrantado, chorando, falando, não sei o quão alto eu estava, porque eu estava de fone, mas eu falando, clamando. Eu imagino alguém passando aqui, esse maluco aí, no meio da rua, de braços abertos. Mas eu quero, sempre que posso, que alguém olhe para mim e diga: o que esse maluco está fazendo? Mas que ao mesmo tempo entenda que tem algo diferente e é bom. Porque talvez mesmo que alguém não entenda o que ele está falando, quando ele olha para ti, se tem Deus, reflete. Irmãos, nessa primeira carta de Pedro, no versículo 5 diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. A palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Muitas vezes, irmãos, uma das lutas mais ferozes que existe dentro da gente é a soberba. E muitas vezes é uma soberba santa. É uma soberba onde eu sou crente, onde eu tenho Deus, e o meu colega de trabalho é um ímpio, é um batuqueiro, é isso, é aquilo, e eu sou a pessoa que estou ali dando o privilégio àquelas pessoas de eu estar naquele ambiente. Eu sou o protagonista daquele lugar. Então eu não falo com algumas pessoas, eu não me relaciono com outras. E é uma soberba calcada em cima da palavra de Deus. É uma soberba onde eu uso daquilo que eu ganhei de graça, que é a presença de Deus na minha vida, para dizer que eu sou mais importante do que as outras pessoas que ali estão. Quando na verdade aquelas pessoas são alvo da minha vida. Ah, pastor Fabinho, mas aquele cara é batuqueiro, ele está sofrendo, meu irmão. Ele está enganado. Mentiram para ele, como mentiram para mim durante muito tempo. Meus irmãos, eu fui 39 anos, a minha família é toda de cultura espírita. Eu fui 39 anos de espírita. 39 anos. Mas um dia Deus usou um homem de Deus para bater na minha porta e me falar de Cristo, e transformar a minha vida, e transformar a minha casa. Nós precisamos ser sal nos lugares onde nós estamos. Agora nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, sentindo a presença de Deus,
E tem gente nessa quadra desesperado, gente sofrendo, gente chorando, casais se separando, gente querendo morrer. Eu não sei onde tu trabalha, mas lá tem um casal se separando. Eu não sei onde é que tu estuda, mas lá tem uma menina se prostituindo, um menino se prostituindo, usando droga. E aí, nós estamos fazendo o quê? Irmãos, eu tenho uma notícia nessa noite para te dar, que é uma notícia dura. Se nós não usarmos daquilo que Deus vem falando com a gente, para impactar outras vidas, talvez a gente não precise de um culto. Porque não adianta a gente passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, indo a um lugar, para a gente não aproveitar o que a gente está aprendendo naquele lugar. Adianta tu ficar na faculdade 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, se não for para tu aprender e utilizar isso depois na rua? Não adianta. Agora, nós precisamos entender que nós estamos aqui por misericórdia de Deus. E Ele está falando aqui que Ele resiste aos soberbos. Então, mesmo que a gente seja crente, Deus vai resistir a nós. Porque Ele não está dizendo que Ele resiste ao ímpio, Ele resiste ao soberbo. Meu irmão, eu conheço gente ímpia que dá vontade de carregar no colo. Carinhoso, gentil, amigo, amistoso. E eu conheço crente que dá vontade de, meu Deus do céu, com a Bíblia que esse cara lê. Porque não é essa que eu leio. No versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, porque quem vai nos exaltar é Ele. O problema é que a gente acha que quando a gente tem Deus, que Deus tem a obrigação de nos exaltar, de nos colocar em lugar onde nós queremos estar. Mas talvez não seja o lugar que Ele quer nos colocar. Ah, pastor, mas lá na empresa que eu trabalho, pastor, todo mundo me humilha, meu chefe é isso. Lá na minha casa, pastor, lá no meu bairro eu sou humilhado. Tu tem ouvido Deus, tu tem vivido Deus, tu tem buscado Deus? Tem, pastor, então calma. Que no tempo exato Ele vai te colocar no lugar que Ele preparou. Só que no tempo de Deus, e como diz a palavra, é no tempo dEle. Ele vai nos exaltar. Mas eu quero te contar algo nessa noite muito importante. Ele não tem obrigação de te exaltar. Ele não tem obrigação de me exaltar. Muitas vezes a gente ouve: ah, mas fulano não está te honrando. E daí? Não estou preocupado com a honra do fulano. Estou preocupado em agradar o coração de Deus. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo e o pastor nunca me honrou. Irmão, não busque a honra do pastor. Ah, mas nunca. Irmão, busca Deus. Porque nós, homens, somos temporários nos lugares. E muitas vezes Deus está usando alguém até para te colocar num lugar de tu começar a refletir sobre a tua vida. No versículo 7 fala: lançado sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fica calmo. Pastor, mas eu já não tenho mais calma. Está difícil. Calma, pode ficar pior ainda. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: em algum momento fica bom. Irmãos, eu estou escrevendo um livro novo com um título muito peculiar. O nome do livro é Nunca Vi Alguém Fazer Certo e Dar Errado. É muito óbvio, né?
Mas a gente não para pensar nisso. Se a gente der certo, em algum momento vai dar certo. Às vezes pode demorar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Tu acha que eu queria que a minha mulher tivesse ficado doente, uma doença incurável? Tu acha que eu queria ter síndrome do pânico? Tu acha que eu queria ter me separado da minha esposa? Claro que não. Mas eu tenho algo para te contar nessa noite. Se isso não tivesse acontecido, hoje eu não era mais casado com ela. Foi um processo que Deus usou e que transformou a nossa vida para sempre. E processos, muitas vezes, não são fáceis. Imagina Deus falando para José: José, vem cá, olha só. Os teus irmãos eles vão te jogar num poço, depois eles vão te vender. Aí depois de comprado, tu vai trabalhar na casa de um cara lá e a mulher dele vai dizer que tu abusou dela e tal, e eles vão te prender. E tu vai ficar na prisão. Só que depois, José, eu vou mandar te buscar na prisão, vou te transformar em governador do Egito. Tu quer? Eu acho que José ia falar: faz assim, não deixa eu passar por nada disso, me bota de vereador do Egito. Entendeu? Porque talvez eu dissesse isso. Eu falava: não, Deus, eu sei que o posto é grande, é bonito, mas vou passar por tudo isso. Me dá de governador lá, de vereador. Eu não quero ser governador. Se Deus nos contasse por todas as coisas que nós vamos passar para chegar no lugar que Ele quer nos colocar, a gente ia desistir da onde a gente quer. Porque o processo é doloroso. Mas é Deus o processo. E quando Deus erra, nunca. No versículo 8 diz: sede sombrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse alguém somos nós. E ele está ali, andando. Só que em muitos casos, não precisa nem andar muito, porque nós estamos ali procurando para ser devorado. Muitas vezes, irmãos, e é muito comum isso, a gente faz más escolhas, toma decisões erradas, e depois o que a gente fala? O diabo se levantou contra a minha vida. E o diabo está dizendo: não, eu não, nem te conheço. Eu me levantei contra a vida do outro, ó, mas a tua não. Porque a gente, com as nossas mãos, com os nossos pés, nós vamos pelo caminho errado e depois a gente coloca isso na culpa em alguém. Quando a gente não diz que é o diabo, a gente fala: que é minha mulher, que é meu marido, que é meu vizinho, que é meu tio, que é meu primo, que é fulano. Não, foi tu. Porque todas as nossas escolhas, a gente é avisado que vai dar errado, vai dar certo. Sabe que quando assim, ó, a gente olha assim e fala: não sei, não está legal. A gente faz uma avaliação rápida e vê que vai dar errado. O problema é que o nosso desejo é maior. Uma vez eu escutei um pastor falando de um programa de rádio que ele tinha e que ele respondia a pergunta das pessoas. E uma menina ligou para ele e falou: alô, pastor, bom dia, bom dia. Pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu sou crente da igreja tal, meu pai é presbítero da igreja, sim. E eu estou apaixonado por um rapaz que não é crente. Mas eu sei que Deus vai me usar sobre a vida dele, para transformar o coração dele, para salvar ele. E eu quero saber se eu posso casar com esse rapaz. E o pastor falou: claro que sim. E ela: oh, glória, eu sabia. Ele falou: só que antes de tu tomar a decisão, eu quero te contar uma historinha. O passarinho e o peixe se casaram. No dia da lua de mel veio o primeiro problema. Vamos passar a lua de mel em cima de uma árvore ou dentro do mar? Aí ela entristeceu e falou: irmã, se tu realmente acredita em Deus, faz assim,
converte ele primeiro para casa. O problema é que a irmã não tem paciência. E aí ela mente para ela que ela vai converter ele. E ele mente que vai ser convertido. E aí depois ele fala, não, mas não foi bem assim que eu falei. Eu disse que eu ia contigo na igreja uma vez. Aí, depois ela reclama, ou ele, que deu errado. Pastor, eu montei uma sociedade, um amigo, esse cara me traiu. Só que muitas vezes a cidade inteira sabe que cara é um picareta. E ele também. Mas ele fala, eu não quero ir para genro, quero ir para sócio. Ah, mas ele tem o dinheiro para a sociedade? Sim, e o capeta para te roubar. As coisas ficam claras. Tudo é muito claro. Só que a gente tem que ter paciência. E mesmo assim pode dar errado. Mas o problema é que na maioria das vezes nós tomamos as decisões equivocadas. Nós não temos paciência, porque a gente faz de conta que pergunta para Deus e Deus faz de conta que responde. Mas eu já pergunto para Deus, eu, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que a sua resposta é sim. Eu já quero te agradecer. E Deus é. Imagina Deus falando com os anjos, ó, mais um erro. Vai botar a culpa depois no diabo lá. Coitado do diabo. Decisões, escolhas. Hoje eu estava almoçando com um pastor e com a pastora, e eu estava falando, eu não tomo decisão nenhuma na minha vida sem uma noite de sono. Nenhuma. Ah, mas a pessoa chega na minha frente e fala, não, a decisão é agora. Está aqui o cheque, vamos fazer um negócio, vai faturar 1 milhão. Amanhã eu te dou a resposta. Não, mas se não der agora, o negócio é encerrado. Então encerrar. Porque naquela noite eu tenho um tempo para pensar. Eu tenho tempo para consultar minha esposa. Eu tenho tempo para ligar para um pastor amigo e dizer, olha comigo. Eu tenho tempo para Deus revelar alguma coisa. Porque na maioria das vezes, quando algo vai dar errado, a gente sabe. Eu converso com a minha esposa porque mulher tem um sexto sentido que é um negócio doido. Quando a gente era criança, lembra? A mãe dizia assim, ó, Fabinho, leva o guarda-chuva. Eu disse, que guarda-chuva, mãe? Tem um sol a pino. No meio do caminho cai a chuva. Leva um casaquinho porque pode esfriar. Que esfriar? 38 graus. Voltava com 15. Porque a mulher não erra. A mulher tem um negócio com um departamento lá de futurologia do céu. Que é um negócio doido, cara. Eu tenho um hábito, meus irmãos, que qualquer negócio, novo parceiro de negócio que eu vou ter, ele tem que passar por 2 etapas. A primeira etapa eu levo ele num restaurante. Sabe, por que tu leva um parceiro de negócio, vai fechar um contrato e tal, uma parceria, tu leva ele num restaurante? Porque tratar a mim bem é fácil, eu quero ver ele tratar o garçom durante 1 hora. E ali eu já vejo se o personagem se mantém em pé ou se cai. E eu já deixei de fazer negócio com gente que tratou mal o garçom. Porque eu digo, cara, ele está fazendo um personagem para fechar nosso comigo. Mas o verdadeiro, ele está aí. Indiferença com as pessoas. Tratar bem aquele cara que ele tem interesse, aquele que está ali para ser ele não dá nem bola. Se ele passa pela primeira, eu levo ele para a segunda. A segunda eu levo ele para jantar na minha casa com uma esposa. E faço um churrasco demorado. Porque na primeira hora é meu amorzinho, meu benzinho. Depois ele esquece. E ele vai tratar a mulher dele na minha frente como ele trata em casa. E se ele não sabe tratar bem a esposa, vai tratar um sócio dele por quê?
Se ele não sabe respeitar a esposa, vai respeitar um contrato, por quê? E muitas vezes a gente fecha negócio com as pessoas porque é mais um negócio. Não, tu está levando para dentro da tua vida uma pessoa, e essa pessoa pode trazer grandes tristezas. Não faça negócio, não faça parceria com quem não respeita a sua esposa, com quem não cuida dos seus filhos, porque um homem que não sabe respeitar a sua esposa não vai saber respeitar um contrato, não vai ter palavra para cumprir. No versículo 9 diz: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só tu tem problema, tá? Nem eu. Ah, pastor, o meu problema é pesado. Tem gente com um problema pior que tem. E o teu tem solução. Talvez alguém tenha um problema que não tem solução. Nós tínhamos um problema que não tinha solução. A silente é uma doença incurável para a medicina. E a solução veio de Deus e curou ela. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o teu desafio, mas eu conheço um Deus, que é o Deus que supera qualquer desafio. Mas pastor, eu não acredito nisso. Faz um teste drive com Deus. Mas pode? Claro que pode. Faz como eu fiz. Eu digo: Deus, eu não sei se tu existe. Eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia. Mas se tu existe mesmo, cura minha mulher. Resultado? Ele curou. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Levanta a mão para mim. Quem conhece uma pessoa na Bíblia chamada Silvano? Levanta a mão, por favor. 1, 2. Ninguém mais conhece Silvano? Só 2 conhecem Silvano. Muito bem. Hoje foi um recorde. Normalmente é 1. Quero que tu leia comigo o versículo de número 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Silvano é o sujeito que escreveu todo esse livro, que foi ditado por Pedro, porque Pedro era analfabeto. Mas que coisa maluca! Durante toda a Bíblia só fala uma vez desse cara. Mas sem ele não tinha esse livro. E nós não estaríamos aqui ouvindo essa palavra. Algumas coisas me chamam a atenção quando eles falam de Silvano. Primeiro, que ele é um fiel irmão. Por meio de Silvano, que para vós outros é um fiel irmão. Era um cara que estava ali naquela comunidade, fiel a todos, que era amado pelas pessoas, e que talvez se fosse um de nós ia dizer: Pedro, olha só, eu vou escrever para ti, mas bota o meu nome aí, escreve em cima, carta de primeira epístola de Pedro, escrita por Silvano. Sabe por quê? Porque nós queremos ser protagonistas. Só que Silvano estava nos bastidores. E eu entendo através dessa palavra que se nós realmente queremos servir a Cristo e ter uma vida com Cristo, nós precisamos de entender que o protagonista é Ele. E que nós precisamos aprender a ser coadjuvantes.
há mais ou menos 15 anos, eu falo de Deus todos os dias. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. Tem dias que é para uma pessoa só. Tem dias que é para 2. Tem dias que é para 5, para 10, para 15, para 1.000, para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas. Mas todos os dias eu falo do amor de Cristo. Porque isso para mim é tão importante quanto o ar que eu respiro. Porque eu preciso ser coadjuvante daquele que é o protagonista na minha vida e na minha casa. Só que é um exercício diário. Porque viver como um coadjuvante, sem publicidade, a gente vai ter que voltar lá no começo e pensar sobre a soberba. Eu quero realmente servir ao reino ou eu quero ter um cargo na igreja? Eu quero servir as pessoas, eu quero ser um agente transformador na vida de alguém, lá no lugar onde eu trabalho, na igreja que eu sirvo, na escola, no meio da rua, ou eu quero ser chamado de pastor, de presbítero, de lá sei o quê, de ministro. Eu quero ter uma empresa porque eu quero liderar pessoas para ajudar a transformar a vida de pessoas, porque eu quero gerar emprego, porque eu quero dar resultado, porque eu quero ser um agente de transformação, ou porque eu quero ser chamado na cidade como o maior empresário dessa cidade. Irmãos, eu tenho uma academia de empreendedorismo cristão, chamada ADEC. E a gente faz treinamentos no Brasil inteiro. Esse ano eu estive nos Estados Unidos também dando treinamento. E no ano passado eu fiz um treinamento no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, que alguns com certeza conhecem. E eu falei naquele dia algo muito forte. E quando eu cheguei em casa, a Silene me puxou a orelha. Ela falou, pô, Fábio, tu apertou-me demais. Eu falei, Deus mandou falar. Eu disse naquele dia, eu falei, ó, Deus está me dizendo que tem muitos homens aqui hoje que ele queria já ter transformado a vida financeira. Mas que ele não fez isso ainda, porque se transformar ele vai trocar de mulher. Qual é a motivação do nosso coração? A motivação do nosso coração é a gente ter uma vida financeira abundante para poder transbordar sobre a vida das pessoas, para poder colocar o meu filho numa ótima escola, fazer uma viagem maravilhosa com a minha esposa, abençoar a vida daquele irmão que precisa comprar um remédio, mas não pode, abençoar a vida de um casal que quer ter filhos e está difícil, e agora ele conseguiu, mas não consegue fazer enxoval, vou ajudar, ser dizimista fiel, ofertante na obra. Eu quero ter uma vida abundante financeira para isso, ou eu quero ter uma vida abundante para comprar um barco, para tirar uma foto no Instagram e mostrar para todo mundo que eu venci? Se tu é cristão, quer dizer que tu não venceu quando fez isso. Cristo venceu. Desde pequenininho eu falo para os meus filhos, o Murilo tinha 2 anos quando ele se converteu, e a Manuzinha nasceu num lar cristão já. Eu falo desde pequenininho para a gente falar, olha, esse dinheiro que a gente tem não é nosso. Mas Deus é tão bom que Ele pega todo o dinheiro dele e deixa na nossa mão e permite que a gente use um pouquinho para nós. E a gente pode usar um pouco para nós. Eu hoje falava para o pastor Marcelo, para a pastora Ana, eu ganhei muito dinheiro com o Tia Guri. A gente foi protagonista no Brasil, dos grupos do Sul, a gente viajou para a Europa, Estados Unidos. Em 2009 fomos indicados ao Grammy Latino, que é o prêmio mais importante da música do mundo. E todo o dinheiro que eu ganhei com o Tia Guri eu perdi. Porque a mulher ficou doente, a gente gastava os melhores hospitais, os melhores médicos. Eu fiquei doente, fiquei 1 ano em casa sem trabalhar, com síndrome do pânico. E quando depois que a gente se converteu e Deus começou a transformar a nossa vida e restaurou nosso casamento, a gente estava separado, depois curou a Silene, depois me curou, restaurou as nossas finanças. E quando Deus começou a restaurar nossas finanças, eu comecei a me dar conta que
que o dinheiro que eu tinha era muito menor do que aquele que eu já tinha tido, mas eu vivia muito melhor financeiramente. O que era uma loucura. Porque a matemática de Deus é diferente. Eu falava, Senhor, eu quero ser o maior dizimista da minha igreja. Eu quero poder abençoar muitos irmãos. Quero abençoar meus irmãos. Irmão, às vezes tem alguém sentado do teu lado, uma criança que de repente está com o tênis furado, quando vai para a aula molha todos os pés, mas a gente não sabe nem quem tem pé, porque a gente olha para cima, a gente olha para frente, mas a gente não olha para quem está do nosso lado. Silvano não tinha publicidade, era um irmão fiel, estava ali contando o que Pedro falava para ele. Não está escrito aqui na Bíblia, mas eu imagino a alegria desse cara. Ele disse, Deus, não foi em vão que eu aprendi a escrever. Agora eu estou aqui, glória a Deus, sendo usado. Imagina eu, Silvano, estou sendo usado, eu passo o dia inteiro com Pedro. Um privilégio. Eu sou o primeiro que estou ouvindo, tudo que os outros vão ler depois, eu estou ouvindo. Servindo no ministério sem reconhecimento público. Quando a gente serve no ministério, a gente não serve ao mundo, a gente serve a Deus. Quando eu vinha vindo para cá ontem, eu falei para a Silene, digo, meu bem, estou pensando o que Deus quer que eu fale amanhã. O que Deus quer que eu fale? E sabe, está no meu coração para pregar aquela palavra que um dia eu preguei lá em São Jerônimo, lembra? Preguei lá, falei sobre Silvano. Eu falei, legal. Mas o legal mesmo, tipo, eu digo, não, mas eu vou orar. Aí hoje à tarde eu orei. Caneta, papel. Trouxe um outro esboço. Sem a certeza que essa é a palavra que eu ia pregar. Sentado ali eu falei, Senhor, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Só que enquanto eu pregava aqui, Deus foi falando comigo. Irmãos, hoje, por mais que a gente tenha um amor muito especial pelo pastor Marcelo, pela pastora Ania, hoje é a terceira vez que a gente se encontra. A gente se encontrou num retiro de casais que a gente ministrou, quarta? Num retiro de casais que a gente ministrou lá em Nova Petrópolis. Depois de Nonoai, eu lembro de Nonoai e lembro aqui. Não lembro não. Em Carazinho, 4 vezes. Já xinguei ele, eles foram em São Leopoldo, eles dormiram em São Leopoldo, não nos avisaram. Mas por mais que a gente seja, a gente ama eles, ama a vida deles. É um ministério. Hoje foi um dia muito rico, a gente almoçou junto. Ontem a gente foi para casa no final do culto, jantando juntos, falando das coisas de Deus, falando do ministério. Mas enquanto eu estava ministrando aqui, e Deus estava falando comigo, eu estava reportando a Deus, estou reportando a vocês o que Deus está me falando. Deus falou muito forte comigo sobre essa ideia falsa de protagonismo, sabe? Quando a gente busca esse protagonismo, a gente vai chegar a lugares infinitamente menores que a gente chegaria se a gente pensasse no resultado da produção. E essa palavra, que agora eu entendo assim, mas quando eu ministrei outra vez, não era essa abordagem que o Espírito Santo me deu.
Mas hoje Ele quer falar a você sobre isso. Sobre a importância de servir as pessoas, a tua família, aos teus amigos, às pessoas desconhecidas, à tua igreja, aos teus filhos, à tua esposa, mas sem protagonismo, sendo coadjuvante, não esperando retorno nenhum. Sabe, chegar amanhã lá na empresa que Deus te deu, o negócio, o comércio que Deus te deu, o restaurante, lá sei eu, chegar amanhã lá, levantar a mão e dizer assim: isso aqui não é meu, isso aqui é teu. E eu não quero dinheiro a qualquer preço, eu não quero resultado a qualquer preço. Eu quero viver o que tu tem para mim. Desde o começo da nossa conversão, no final da noite, todo dia quando a gente ora com as crianças lá em casa, ou mesmo no hotel, como estava eu e a Selene ontem, no final da oração eu digo: Senhor, tira amanhã do nosso caminho tudo que não for teu. Não interessa se for dinheiro, se for fama, se for riqueza, se não vir de ti, nós não queremos, nós não aceitamos, nós repreendemos. Porque se não é de Deus, vai te trazer problema no futuro próximo. Só que muitas vezes a gente se ilude com isso. E existe uma religiosidade que tudo que é bom ao meu coração é de Deus, e não é. Esses dias o pastor, meu amigo, me contou algo que eu morri. O pastor Marcelo disse que ele chamou os irmãos para dar um testemunho, e veio uma irmã e disse: eu quero dar um testemunho. E aí passou o microfone para ela: irmãos, olha só, eu tinha só 50 reais. Não, só 20 reais. Eu tinha 20 reais, era o único dinheiro que eu tinha. E aí eu fui na feira, fui no mercadinho lá perto de casa e tal, e aí eu comprei as coisas e somei e deu 18 reais. Você não vai acreditar? A moça me deu troco para 50. E Deus prosperou na minha vida. Eu pensei comigo lá na cidade, não, isso é roubo. Mas ela estava contando como testemunho de vitória. Ela esqueceu que aquela moça tem que cobrir o caixa. Ele roubou do bolso dela. Olha o engano maluco disso. Nem tudo que parece bom é bom. Eu tenho um outro amigo meu, um querido amigo, um pastor, que ele se converteu e ninguém ordenava ele pastor. Ninguém ordenava ele pastor, ele queria ser pastor. E ele andava quase que implorando o pessoal para ordenar ele pastor. E aí um dia ele era um itinerante, ele é de Brasília, estava lá no Rio de Janeiro, e aí de repente foi num culto, cara, ele orava e a gente levantava a cadeira de roda, era um negócio maluco. E aí o pastor da igreja chamou ele, tinha uma van, o pastor estava na igreja, ele estava na van, o pastor chamou ele: só, deixa eu, quero orar contigo, eu sei que de noite Deus vai te usar. Aí ele orou com ele e falou: só que eu quero te dizer uma coisa que Deus manda te dizer. Tu não vai ser pastor. Ele falou: como eu não vou ser pastor? Pelo menos agora não. Se for, vai levar muito. Porque tu não tem chamado para pastor. Ele voltou para a van, ele se indignado. Como não tem chamado? Deus está falando comigo. Diz que começou o culto, ele começou a orar e começou a levantar a gente de cadeira de roda e tudo. E ele olhava para o pastor e falava: não tem chamado, né? Não tenho, né? Ah? Surdo ouvindo. E aí o pastor disse que o pastor nem mexia a cabeça. Terminou o culto, ele falou: pastor, ei pastor, continua dizendo que não tem chamado? Pastor: sim, continua. Muito. E tudo isso é que Deus me usou. Bênção de Deus. Mas não tem chamado. Aí arrumou um pastor que ia ordenar ele. Na hora que o pastor for ordenar ele, o pastor disse: te ordeno a missionário. Trocou na hora. Ele terminou e falou: para mim me ordenar pastor, Deus não deixou. Ele tem uma coisa que ninguém quer, isso é coisa do diabo.
O diabo se levantou contra a minha vida. Vou construir uma igreja. Construir uma igreja para ele. A igreja toda pronta, chamou um cara para pintar a igreja. Ele entra dentro um dia da igreja, o cara pintando, a igreja pronta, só faltava pintar. Está o cara no meio da igreja chorando. Ele vem, irmão, o que aconteceu? Não posso te falar. Não fala. Não posso. Não, agora tu vai falar, não. Chorando, ele vem. Deus me disse que essa igreja é minha. Ele disse, não, essa igreja é minha. Eu sei, mas Deus estava falando para eu, estava pintando, Deus estava dizendo, pinta bem bonitinho, que essa igreja é tua. Eles Fabinho, falei, esse cara enlouqueceu. Saí dali, fui para um culto, que ia até lá em cima de um monte lá, em Brasília. Cheguei no culto, no monte, um rapaz que eu nunca vi na minha vida, chegou em mim e falou assim, ei, Deus tem uma palavra para te entregar. Aquela igreja que tu está construindo não é tua, é do pintor. Ele disse que foi na casa do pintor, com a chave, e disse, olha, eu não estou entendendo nada, mas Deus manda te entregar a chave da igreja. E aí o cara abraçou ele, chorou e falou, eu tenho mais uma palavra para te entregar. Deus disse que tu nunca vai pregar na minha igreja. Fazem 10 anos e ele nunca pregou na igreja. Irmão, Deus usou aquele homem para construir uma igreja para o pintor. Olha que coisa mais linda isso. A pergunta é nessa noite que o Espírito Santo nos faz. Nós queremos ser coadjuvantes para Deus? Ou nós queremos ser o ator principal de uma história que nós vamos construir? Eu quero ser coadjuvante. Isso é isso. Eu te convido a te colocar de pé. Aleluia.